Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação do capítulo 14 do livro de Juízes. Irmãos, eu peço sempre que vocês leiam o capítulo para ouvir depois esse áudio, essa meditação, amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença, um dia em que temos o privilégio de poder abrir a tua santa palavra e meditar nela a qualquer hora do dia ou da noite. Gratidão, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossa vida. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração. Como terra fértil, fala conosco através da sua santa palavra. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, como eu pedi antes, leiam o capítulo para depois ouvir esse áudio. Vocês aí vão acompanhar, entendeu? Tudo que vocês leram, cada verso que vocês leram, vocês vão entender o que esse áudio quer nos dizer. Amém? Sansão, ele foi um homem de fé, meus irmãos, mas certamente não foi fiel nem aos ensinamentos de seus pais e nem ao seu voto nazireu e nem às leis do Senhor. Não tardou para que Sansão perdesse quase tudo o que Deus havia lhe dado. O Senhor havia dado a Sansão uma herança piedosa e ele havia sido educado para honrar a Deus. Os pais dele o criaram na presença de Deus. Porém, quando ele se apaixonou, ele não deu ouvidos às advertências dos pais. Ele havia entrado em território inimigo e percorrido mais de 7 quilômetros, quando encontrou uma filisteia que cativou seu coração e com a qual resolveu se casar. É evidente, irmãos, que esse casamento transgredia a lei de Deus. Sansão estava vivendo pelas aparências e não pela fé. Era controlado pela consciência dos olhos. A questão mais séria era que Sansão não estava agradando nem ao Senhor e nem aos seus pais, mas apenas a si mesmo. Quando Deus não tem permissão de governar a nossa vida, ainda assim Ele prevalece e faz cumprir a sua vontade a despeito de nossas decisões. Então nunca esqueçam que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é a vontade dele que vai prevalecer. Ele nos dá livre-arbítrio. Quando a gente insiste em alguma coisa, ele permite que a gente vá pelo que a gente decidiu, mas tem consequências. Porque o que vai prevalecer é a vontade dele. Bem, continuando. Por certo, nós é que estamos perdendo ao nos rebelarmos contra ele. Mas Deus, ele cumpre seus propósitos por meio de nós ou apesar de nós. Sansão deveria estar começando uma guerra e não um casamento, mas Deus usou esse acontecimento para oferecer a ele a oportunidade de atacar o inimigo. Sansão matou 30 homens, queimou as plantações do inimigo, exterminou grande número de filisteus e deu cabo de 1.000 homens. Ele não havia planejado tudo isso, mas mesmo assim, Deus permitiu que os acontecimentos se desenrolassem dessa forma. Olha como Deus tem controle de tudo. Ao que parece, quando Sansão e seus pais desceram a Timná, é uma cidadezinha, né? Quando ele e os seus pais desceram a Timná, a fim de fazer os preparativos para o casamento, ele saiu da estrada principal, separando-se dos pais, e fez um desvio, passando por algumas vinhas onde foi atacado por um leão.
Uma vinha, irmãos, era um lugar perigoso para um homem que se abstém de uvas. Será que Deus enviou o leão como advertência para Sansão que estava trilhando o caminho errado? O Espírito Santo deu a Sansão o poder de derrotar o inimigo. Mas Sansão, desculpe, irmãos, mas Sansão ele persistiu em seu caminho de desobediência rumo ao interior do território inimigo e a um casamento ilícito. Algumas semanas depois, quando Sansão voltou para buscar sua noiva, passou novamente pela vinha. Dessa vez, provavelmente para ver o seu troféu e talvez contar vantagens sobre ele. Seu pecado começou com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, para depois incluir ainda a soberba da vida. Quando Sansão comeu o mel da carcaça do leão, foi contaminado pelo corpo de um animal morto, destruindo assim parte da consagração de seu voto nazireu. Na verdade, já havia perdido 2/3 de seu voto, uma vez que havia se contaminado ao entrar na vinha. Uma vez que Sansão não havia trazido amigos para servir com padrinhos, para servir como padrinhos, porque ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Os filisteus juntaram 30 homens para fazerem as vezes fazerem o papel de amigos do noivo. É possível, irmãos, que esses homens também tivessem a função de guardar Sansão, porque a sua reputação o havia precedido e ninguém sabia ao certo o que ele poderia fazer em seguida. É bem provável que o ambiente estivesse tenso no começo da festa, de modo que Sansão procurou alegrar um pouco as comemorações, propondo um enigma. O mais triste, irmãos, é que ele criou esse enigma com base no seu pecado. Não levou a sério o fato de haver transgredido os votos nazireus. Desobedecer a Deus é horrível, o suficiente, meus irmãos, para fazer disso uma piada mas fazer disso uma piada é sinal de insensibilidade espiritual ainda mais grave. Então, o que eu aprendo que a desobediência é terrível. A desobediência a Deus é terrível. Mas você fazer dessa desobediência uma piada, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Seria caro os 30 convidados, sairia caro os 30 convidados fornecerem 60 roupas de festa para Sansão, de modo que ficaram desesperados para descobrir a resposta do enigma. A única saída que eles encontraram foi conseguir a ajuda da esposa de Sansão. Assim ameaçaram matá-la e atear fogo à sua casa e atear fogo à casa do seu pai, se ela não lhes desse a resposta até o fim da semana. Sansão recusou-se firmemente a contar-lhe o segredo, mas acabou cedendo no 7º dia. Talvez haja alguma relação com o fato de que o casamento deveria ser consumado no 7º dia. Primeiro a mulher filisteia seduz, depois o domina e por fim ela o trai. E é assim, irmãos, que o mundo trata os cristãos que fazem concessões. É desse jeito. Cuidado, porque o pecado, ele vem sorrateiro. Ele vem sorrateiro. Você começa a abrir concessões e quando você vê, você está dentro do lamaçal. Cuidado, irmãos. Sansão, ele poderia matar leões e romper cordas,
mas não era capaz de resistir ao poder das lágrimas de uma mulher. Aqueles que não conseguem controlar a língua não são capazes de controlar o resto do corpo. Isso está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. E no caso de Sansão, as consequências dessa falta de controle foram trágicas. Ele foi até Asquelon, que ficava a pouco mais de 30 quilômetros de Timná, para que a notícia da matança demorasse a chegar na cidade onde ele se casou. Sua brincadeira sobre o leão e o mel se transformaram em um assunto da maior seriedade, pois causou a morte de 30 homens, cujos trajes Sansão tomou para ele. Sua raiva foi tanta que nem sequer consumou o casamento, voltando diretamente para a casa dos pais em Zorá. Enquanto estava fora de Timná, a esposa foi entregue ao padrinho de honra. O Senhor usou essa reviravolta para motivar Sansão a lutar contra os filisteus, em vez de oferecer-lhes uma festa. Se Sansão tivesse conseguido fazer as coisas à sua maneira e consumado o casamento com a filisteia, teria dificultado ainda mais o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Além de pecar, os cristãos de hoje que entram em alianças ilícitas servem de estorvo à obra do Senhor. Se Sansão tivesse buscado a orientação de Deus, o Senhor o teria dirigido. Em vez disso, resolveu seguir seu próprio caminho, e o Senhor prevaleceu sobre suas decisões egoístas. Em Salmos, capítulo 32, verso 8 e 9, diz assim, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminhos que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Se olharmos para o Senhor pela fé, Ele pode nos conduzir como os pais guiam seus filhos. Mas se dermos as costas a Ele, não lhe resta outra coisa a fazer senão nos tratar como animais e colocar em nós freios e cabrestos. Sansão estava sempre se precipitando, impetuosamente, feito um cavalo, ou empacando, feito uma mula, de modo que Deus precisou discipliná-lo. Que capítulo tremendo, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, como é bom a gente aprender sobre a palavra de Deus, como é bom ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, irmãos, através da leitura da palavra. Vamos orar, agradecendo essa meditação. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano, mesmo quando falhamos. Teu propósito, Pai amado, não depende da nossa perfeição, mas do teu poder e da tua graça. Nos ajuda, Pai, a reconhecer nossas fraquezas e não usá-las como desculpa, mas como motivo para correr para ti. Queremos ser vasos úteis, Pai, em tuas mãos, com um coração humilde, Pai, atento à tua voz e firme na tua aliança. Nos dá domínio próprio, Pai. Nos dá discernimento e temor a ti. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a oração que fazemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.